Pessoal da Química, tudo bem com vocês? Na aula passada, pessoal, eu procurei trabalhar, eu procurei pontuar, problematizar esse período de transição do chamado Renascimento para o Iluminismo. Então, discutimos, observamos, problematizamos elementos do pensamento, da teoria de Descartes, de Newton. Então, o Renascimento ele trouxe consigo esse instante de busca, de uma reflexão, da transição de um pensamento aristotélico tomístico, ou seja, a transição do saber, dos elementos que levaram Aristóteles a questionar o mundo em que ele vivia, sempre lembrando que Aristóteles é um filósofo do século IV antes de Cristo. Então, é certo que uma hora ou outra a ciência que era produzida no Renascimento iria contestar o mundo de Aristóteles. Aristóteles não tinha como Leonardo, como Galileu, Descartes, ele não viveu em um momento chamado de uma revolução científica, como o século XVII e XVIII foram. Tá? Então Aristóteles olhava o mundo com as possibilidades que ele tinha. Então, as verdades aristotélicas, melhor dizendo, essas verdades elas perpassaram 1000 anos aproximadamente, ou seja, o mundo que Aristóteles pensou para a física, o mundo que Aristóteles pensou para a filosofia, para a matemática, para a lógica, ele é um mundo que atravessou quase 1000 anos. Então, somente com Galileu e a invenção de telescópio, com Copérnico e os primeiros elementos de um mundo heliocêntrico, e com Newton, a partir da invenção de um telescópio revolucionário para a época. Então, o mundo que Aristóteles pensou para os astros, o mundo que Aristóteles pensou para o universo, ele é um mundo a partir do olhar de um grego genial, e esse grego genial pensou silogismos, pensou propostas para uma ciência, propostas para uma física que atravessaram quase 1000 anos. Então, o século XVII, pessoal, ele é um século que questiona o saber, as observações aristotélicas. Então, esse século XVII ele é um século de uma nova acomodação, de uma nova perspectiva, melhor dizendo, para a ciência. Então, o método descartiano de não aceitar as verdades evidentes, Roger Bacon questionando a partir da questão do empirismo. Então, o empirismo enquanto um momento da ciência onde o cientista busca as verdades a partir da experiência, a partir das várias percepções de momentos onde um objeto que é pesquisado, de um objeto que é produto da busca do cientista, ele passa a ser necessário através de pesquisas e através de se provar de forma metodológica a existência ou não daquela possibilidade de verdade. Então, o século XVII ele aponta para o iluminismo. O século XVII é um século de efervescência de descobertas, de Robert Hooke descobrir e formar e construir, melhor dizendo, o primeiro microscópio. Então, um microscópio que via 10, 15 vezes a mais do que o olho humano. Então, esse século XVII ele aponta para um novo primado da razão, ou seja, a razão renascentista, de certa forma, amalgamada com
com a religião, lembrando que o Renascimento ele foi financiado em muito por mecenato, por mecenas católicos, por papas, por cardeais. Então, o iluminismo ele busca, de certa forma, romper com essa possibilidade de uma associação ciência-religião. Então, o iluminismo ele aponta para um momento onde há um questionamento de realidades, há um questionamento de verdades ditas eternas. Então, uma tentativa de separar a metafísica, de uma tentativa de separar o supra-humano, aquilo que não pode ser provado através de pesquisas, através de ciência. Então, o iluminismo ele traz em seu estofo, em seu bojo, todo um momento de contestação. Então, o pensamento iluminado, a ilustração, o Aufklärung em alemão, esse esclarecimento, essa noção de que as luzes, que o século das luzes, que será o século XVIII, ele trará uma primazia do humano, ele trará uma primazia do saber em detrimento daquilo que foi construído através da religião. Então, alguns filósofos iluministas eram extremamente anticlericais. Diderot é um deles. Então, Denis Diderot é um ateu convicto à época, tá? Se é que o termo ateísmo existia. Então, com o surgimento da enciclopédia de Diderot e de D'Alembert, que num primeiro momento especulações filosóficas e num segundo momento os textos da enciclopédia traz elementos voltados para as questões do humano, da evolução tecnológica que passou a permear a humanidade a partir da chamada Revolução Industrial, a partir de um momento anterior que seria as revoluções inglesas do século XVII. Então, todo esse conjunto de situações descamba no continente europeu, sai da Inglaterra, da Holanda, nos Países Baixos e acaba, de certa forma, se espraiando para o continente. Então, o fulcro, o centro do iluminismo passa a ser a França. Não que não houvesse iluminismo na Inglaterra, com John Locke, não que não houvesse inovações de pensamento na área científica, na área tecnológica, na Holanda, em Portugal ou na Espanha. Então, a França, como centro dessa efervescência, ela passa a produzir um pensamento, ela passa a produzir questionamentos que descambariam a posteriori na chamada Revolução Francesa de 1789. Então, o iluminismo ele é um estado de pensamento. O iluminismo não atingiu, e vocês sabem muito bem disso, a maioria da população, muito pelo contrário, um número exíguo, um número pequeno de filósofos, um número pequeno de reis, um número pequeno de nobres, como o Barão de Montesquieu possuía ou poderia levar essa pecha de ilustração, de seres que compuseram o chamado iluminismo. Então, pensar no iluminismo, pessoal, é pensar um momento onde a ciência tributária do Renascimento, ela passa a campear, ela passa a se espraiar por outros momentos da vida humana. Então, esse modelo de disciplinas como nós conhecemos, química, física, biologia, matemática, ele passa a ser mais claro, ou seja, o momento do iluminismo ele começa a apontar para a possibilidade de um mergulho mais profundo dentro das disciplinas propriamente ditas. Então, a química surge na passagem do 18 para o 19,
a biologia com Mendel. Então, todo esse estofo, todo esse alicerce, ele passa a ser tributário de um pensamento renascentista permeado por razão e ciência para mostrar que as coisas humanas deveriam ser resolvidas no campo humano. Então, a herança de Descartes, a herança de Newton, a herança de Galileu, ela pode ser sentida até os dias de hoje. Então, questionar o pensamento newtoniano, como Einstein depois questionou, tornou-se algo como se Einstein tivesse surgido do nada. Einstein não surgiu do nada. Então a ciência, ela é o quê? Ela é um conjunto de possibilidades, ela é uma construção. Então o alicerce da ciência moderna estaria lá na Grécia, o alicerce da ciência moderna estaria nos povos de língua árabe, nos povos de língua indiana, nos povos do Oriente, como China, Japão. Mas pensar ciência, pessoal, é pensar uma estrutura que vai sendo construída ao longo dos séculos. Tem no Renascimento o seu esplendor, tem no século XVII a sua efervescência e depois até os dias da contemporaneidade. Mas observar um momento de transição do século XVII para o século XVIII é pontuar a presença dos filósofos e dos pensadores, dos matemáticos e aqueles versados nas ciências naturais que são tributários do chamado iluminismo. Então o século XVII ele é um século de iluminação, ele é um século de uma valorização do saber produzido no Renascimento, não que a Idade Média não tenha a sua importância. Então, em pensadores como Agostinho, como São Tomás de Aquino, então pensar na ciência, pessoal, é pensar numa construção. Então, acho que a metáfora de uma construção para a ciência, para o momento, para o pensamento científico, ele é pensar que pessoas como o Giordano Bruno perderam a vida em nome da defesa de verdades que ele considerava. Então, é pensar que Galileu precisou negar tudo o que ele viu num telescópio. Diz a história que Galileu morreu cego e desgostoso. Então, pensar que Galileu foi obrigado perante o Tribunal do Santo Ofício, perante as verdades de uma postura religiosa, ele foi obrigado a negar o que pensou e teria dito, mas ela continua a girar. Então, pessoal, pensar ciência é pensar um conjunto de situações, um conjunto de questionamentos onde a razão ela deve ou deveria ser imperante. A razão de Galileu fez com que ele fosse obrigado a negar. Somente em 1989, Galileu foi perdoado pela Igreja Católica, ou seja, no século XX, às portas do XXI, a Igreja pediu desculpas para Galileu. Então veja bem como que as coisas são. Então o pensamento de vulto, por exemplo, como um Maquiavel passou um renascimento desconhecido, passou o iluminismo praticamente desconhecido e foi redescoberto somente no século XIX. Então, pensar o século XVII, pessoal, é pensar um caminho, e pensar o XVIII, principalmente no iluminismo, é pensar que a química começa a se desvencilhar da alquimia também feita às escuras, escondida por medo. Newton mesmo praticamente deve ter queimado seus escritos em alquimia por medo de ser questionado
por tribunais eclesiásticos. Então, pessoal, é pensar que a ciência e a religião, elas que meio que andam às turras, num momento estão próximas, num outro estão distantes. Então, pensar o racionalismo do século XVII, pensar o iluminismo do século XVIII, é pensar um primado, é pensar uma busca de um caminho, não um primado propriamente dito, mas é pensar um caminho de construção, essa construção permeada por elementos de ciência e razão. Então a ciência passa a ser a ferramenta que o ser humano tem para observar cada vez estruturas menores e menores e menores até chegar ao átomo e depois do átomo chegar a estruturas cada vez menores que são constituintes deste mesmo átomo, que é a matéria do vosso estudo ou uma das matérias do vosso estudo no curso de Química, tá? Então eu queria agradecer muito a vocês pela paciência, por participarem de forma qualitativa nas propostas, nos exercícios que eu proponho para vocês, ou seja, nesses momentos que vocês desenvolvem a sua criticidade, é falar que, eu tenho vocês na mais alta conta, com textos riquíssimos, onde eu aprendo muito mais do que ensino, tá? Então, muito obrigado por vocês existirem na minha vida, gosto muito de vocês, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas aí isso não vai faltar oportunidade, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.